Firmando novos propósitos. Esse é o tema da reflexão que eu quero passar para vós outros neste momento. Firmando novos propósitos. Baseado em Daniel, capítulo 1, capítulo 1, do verso 8 ao verso 15. A história de Daniel é bem interessante. Jovem nobre, levado como escravo para uma terra estranha. A Bíblia conta que ele decidiu não se tornar impuro, não se contaminar com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles, da comida e do vinho. Certamente não foi fácil para ele, Daniel, ser diferente dos demais. Deus, contudo, fez com que o homem, o chefe dos oficiais, fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu Senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudável que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. O chefe dos eunucos fala com Daniel. Esse obstáculo, no entanto, não desanimou Daniel. Ao contrário, Daniel, firme no seu propósito, suplicou ao chefe dos oficiais: peço-lhes que façam uma experiência com o seu servo. Durante 10 dias, não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que come a comida do rei. E trate o seu servo de acordo com o que vos concluiu. Abençoados por Deus, Daniel e seus companheiros, passados os 10 dias, parecia mais saudável e mais forte do que todos os jovens que comiam a comida do rei, a comida da mesa do rei. Daniel, capítulo 1, verso 8 a 15. Pergunta: quais os nossos propósitos para esse ano, para o próximo ano? Seremos firmes em cumpri-los? Em Isaías 26, 3 diz: tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 26, 3. Meus amados irmãos e irmãs, eu li um texto, talvez uma versão diferente, que fala de um jovem, Daniel, que acompanhado com mais 3 jovens, seus companheiros, eles eram firmes nos seus novos propósitos. Qual era o seu novos propósitos? Número 1, de adorar somente a Deus. Número 2, de não desagradar a Deus, não desobedecer a lei do seu Deus. Número 3, de não comer nada que seja sacrificado a outros deuses, trazendo assim um desagrado ao seu único e verdadeiro Deus. E Daniel, sabendo que aquela comida que o rei determinou que ele comesse, bem como a bebida, o vinho, era consagrada a vários ídolos, Daniel manteve firme o propósito nos seus corações, ele e seus companheiros, de não comer a comida, a carne, e nem beber o vinho, para que não desagradasse ao seu Deus. E assim a Bíblia diz que Daniel teve obstáculo, porque o chefe dos oficiais, responsável por Daniel, por todo um jovem, ele se afeiçoou a Daniel, viu que era um jovem diferente, porém tinha medo do rei, saber
né, da aparência de Daniel, seus companheiros, ficar pior do que os demais jovens, o rei cortar a sua cabeça, o rei tirar a sua vida. Então o chefe ficou preocupado, mas aí diz a Bíblia que o texto que Daniel insistiu no seu propósito e orientou os chefes oficiais para poder fazer uma experiência de 10 dias. De 10 dias, para que ele viesse comer legumes e beber somente água. E nos cabos dos 10 dias, o chefe dos oficiais visse a sua aparência. Se estivesse melhor do que os demais jovens, ele manteria aquele regime, só se alimentando com legumes e bebendo água, e não participar daquela mesa consagrada a ídolos do rei. E ao cabo de 10 dias, a Bíblia diz que o chefe dos oficiais viu a aparência de Daniel, bem como seus companheiros, e notou que verdadeiramente Daniel estava mais saudável, mais forte do que os demais jovens. Então o chefe dos oficiais entendeu que realmente Daniel tinha a graça de Deus, tinha sobre ele a misericórdia do único e verdadeiro Deus, o Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus criador dos céus e da terra. E o chefe liberou para que Daniel não comesse a carne, nem bebesse o vinho do rei, mas que continuasse o seu regime, ou continuasse a sua consagração, ou continuasse o seu propósito em agradar exclusivamente o seu Deus. E não comer aquela comida sacrificada a ídolos que desagradava ao seu Deus. O chefe liberou. E Daniel prosseguiu agradando ao seu Deus, obedecendo ao seu Deus, amando ao seu Deus. Sabe, meus amados? Eu, no final aqui da reflexão, fiz 2 perguntas. Qual o seu propósito? Você está firme no seu propósito? Deus, em Isaías 26:3 diz que Ele guardará em perfeita paz quem tem propósito e quem se mantém firme no seu propósito. Porque se você tem propósito, se mantém firme no propósito, é porque você confia em Deus. Se você tem propósito e se mantém firme no propósito, você estará guardado na perfeita paz de Deus. Lembre, que propósitos são esses? É o que Daniel teve, propósito de agradar a Deus, propósito de santificar diante de Deus, propósito de obedecer a palavra de Deus, de permanecer adorando a Deus em espírito e em verdade, em obediência, em santidade. Esse era o propósito de Daniel. E ele foi guardado em perfeita paz por Deus. E os seus sonhos foram realizados. E Deus deu a Daniel toda a sabedoria e ciência, que ele interpretava sonhos, visões, revelações. Daniel se tornou o homem mais sábio do país da Babilônia, o homem mais sábio daquela época, daquela geração. Por quê? Porque tinha propósito e estava firmado nos seus novos propósitos, firme no seu propósito. Sabe, irmãos, tenha propósito. E se você já tem propósito de ser fiel a Deus, de confiar em Deus, de acreditar em Deus, de obedecer a Deus, continue firme no seu propósito, que você estará guardado pelo seu Deus, pelo nosso Deus, Criador dos céus e da terra, e ao seu tempo, Deus fará com você o que fez com Daniel. Deus realizará seus sonhos, Deus, Ele te dará livramento, tirará grandes vitórias e fará grandes milagres e maravilhas na sua vida. Se você puder, onde você estiver, curva sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, meu Senhor, eu quero orar pelo teu servo, pela tua serva. Meu Deus, estamos falando de firmando novos propósitos. Estamos falando de propósito e de permanecer firme nos propósitos que agrada a Ti. E eu acabei, Senhor, de ministrar uma mensagem que fala de propósito do teu servo Daniel, que ele estava firmado no propósito de agradar somente a Ti, Senhor Deus. E por causa da obediência de Daniel, por causa da coragem e firmeza de Daniel, Senhor,
e se manter firme em seu propósito, em te agradar, em confiar em ti. Ele alcançou grandes vitórias, grandes milagres, grandes maravilhas. Senhor, dai força a essa mulher, dai força a esse homem, esse teu servo, essa tua serva, para que todos aqueles que têm propósito se mantenham firmado nos seus propósitos, que não venha desistir jamais dos seus propósitos, mas que venha estar firme, estar firmado em seus propósitos, de agradar a Deus, de amar a Deus acima de todas as coisas, de confiar em Deus, de se manter em obediência à palavra de Deus. Só assim, como diz o profeta messiânico Isaías 26:3, só assim o Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Aqueles que se mantêm firmes no propósito de te amar, Deus, de te agradar, Senhor, sabe, de te obedecer tuas leis. Esse e essa estará guardado em perfeita paz, guardado por ti, Deus, guardado por ti, Jesus. E no dia da adversidade, da tempestade, do terremoto, do maremoto, do vendaval, o Senhor estará ao lado dele, ao lado dela. E como Jesus fez no passado, fará no presente, dará ordem ao vento: aquieta-te, vento, ao mar, aquieta-te, mar, porque o Senhor é fiel. Aleluia. Aleluia. Então essa pessoa que está me ouvindo agora, meu Senhor, que ela entenda essa palavra profética, que ela receba agora o milagre de Deus na sua vida, receba agora o milagre de Deus no seu interior, seja curada interiormente e exteriormente, seja curado por dentro e seja curado por fora, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu ministro cura para teus filhos e tuas filhas, Senhor. Visita todos que estão doentes nos hospitais, todo tipo de doença, inclusive o Covid-19. Cura todos os teus servos, tuas servas. Cura todos que confiam no Senhor. Amém. Amém, meu querido. Por favor, se inscreva no meu canal. Veja de tudo e retenha o que é bom. Adicione o sino para você receber novas reflexões, novas orações, novos vídeos. Dá um joinha e compartilhe. Eu sou o pastor Luiz Posidônio e você está em mais um vídeo do canal. Veja de tudo e retenha o que é bom. Deus abençoe a sua vida ricamente. E se esse vídeo está te abençoando, compartilhe com todos os seus contatos. Deus te abençoe.